se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, curta o vídeo e aproveite tudo que tem aqui. Sou o professor Edu Souza e hoje veremos a multiplicação e divisão de números inteiros. Vem comigo! Vamos para o exemplo de multiplicação de números inteiros. Negativo 3 vezes negativo 2. Para você realizar esta multiplicação de números inteiros, é simples. Multiplica os valores, sem levar em consideração os sinais por enquanto. 3 vezes 2. Multiplica-se. 3 vezes 2, 6. E agora vamos fazer o jogo de sinais. Negativo com negativo. Como nós não estudamos no jogo de sinais, vamos primeiro ver como é que se faz jogo de sinal? Vamos lá? Vem comigo! Para verificar o jogo de sinal, vamos primeiro ver negativo e positivo. Para meter o negativo, eu necessito apenas de um único traço. Negativo. E para formar o positivo, é necessário ter dois traços. 1, 2. Então não esqueça, o negativo necessita só de um único traço e positivo necessita de dois traços. Vamos para o nosso primeiro jogo de sinal. Tá? Como é um jogo, a possibilidade do resultado são apenas dois. Ou o resultado dá positivo, são dois traços, ou o resultado dá negativo. Não pode ter nesse resultado do jogo de sinais um sinal com 3 traços ou 4 traços juntos. Tipo assim, não pode ter esse jogo de sinal com 4 traços. O jogo só pode ter resultado com 2 traços ou com traço. Ou positivo ou negativo. Então vamos verificar nosso primeiro jogo de sinal. E você verifica. Quantos traços nós temos aqui nesse jogo? Nós temos 2 traços. Então se você for jogar, que é um jogo, se você for jogar esses 2 traços aqui, qual é o sinal que vai formar? Vai formar o sinal positivo, porque um traço, 2 traços. Joga esses 2 traços, forma o positivo. Vamos para o nosso outro exemplo de sinais. Jogo de sinais. Negativo, negativo, negativo. Então observe aqui, nós temos quantos traços? 3. Vamos fazer um jogo. Não pode ter aqui 1, 2, 3 traços. Não podemos juntar os 3 traços juntos, só no jogo. O resultado é apenas com um traço que é negativo ou 2 traços que é positivo. Então observando, esses 2 primeiros traços formam o positivo. 1, 2. Então sobra no final um traço. Então nesse jogo de sinal o resultado é negativo, porque está sobrando um no final. Os 2 primeiros conseguiram se agrupar, formar um positivo, e esse último não consegue se agrupar com outro traço para formar outro positivo. Então o que sobra é o resultado do sinal, do jogo de sinal. Então nós temos aqui 1, 2, 3 traços. 3 traços, sobra um. Então o jogo de sinal dá negativo. Vamos para uma outra situação. Negativo, 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 negativo. Se você for conferir os traços, quantos traços nós temos aqui? 1, 2, 3, 4. O que vai formar aqui no final? Positivo ou negativo? Para formar o positivo precisamos de quantos traços? 2. Então esses 2 primeiros formam um positivo. Os 2 últimos formam um positivo. Então no final esse jogo de sinal dá o quê? Dá positivo. Porque não há sobra de traços. Os traços conseguem se agrupar em 2 em 2, não sobrando nenhum. Então o jogo de sinal é positivo. Vamos para um próximo exemplo. Misturando negativo com positivo. Negativo, positivo, negativo, positivo e negativo. Vamos verificar qual é o resultado final desse jogo.
Observando, nós temos 2 positivos. Tá ok, está formado, está agrupado já. Vamos verificar os traços que estão soltos, livres, que são os negativos. Quantos traços temos livres? 1, 2, 3. 3 traços. Então os dois aqui vão formar positivo. E vai sobrar no final o negativo. Então esse jogo de sinal aqui vai dar negativo, porque no final está sobrando um traço. Não consegue ter um outro traço para formar aqui o positivo. Então o resultado final é negativo. Jogo de sinais. Vamos fazer jogo de sinal desses 4 exemplos aqui. Não esqueçamos que para formar o positivo precisamos ter no mínimo 2 traços. E para formar o negativo precisa ter um traço. Então, 2 traços, par. Quantidade par de traço dá positivo. Quantidade ímpar de traço dá negativo. Só basta verificar se tem traços quantidade ímpar e quantidade par. Se for quantidade par, positivo. Se for quantidade ímpar, negativo. Vamos verificar esse primeiro exemplo aqui. Quantos traços nós temos ao todo? Se você for conferir os traços, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 traços. Então, quantidade ímpar. O resultado desse jogo de sinal dá negativo. Não é necessário você ficar fazendo negativo com negativo, positivo com positivo, positivo. Não precisa. Só confira a quantidade de traços. Ou só confira os negativos. 1, 2, 3, 4, 5. Quantidade ímpar, sobra 1. Então, resultado negativo. Vamos verificar esse outro. Só confira os sinais negativos. Os positivos estão formados, já estão com seu parceiro, com seu par. Vamos verificar os sinais negativos. 1, 2, 3, 4. Quantidade 4, dando a formar 2 positivos. O resultado final aqui, positivo. Vamos ver esse outro. Só confira os sinais negativos, porque os positivos já estão formados seu par. Já estão com os 2 traços formados. Os negativos, 1, 2, 3, 4, 5. 5, quantidade ímpar. Vai sobrar um traço. Então, jogo de sinal aqui, negativo. Aqui, vamos só conferir os negativos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 traços. Já que são 6 traços, de quantidade par, dá a formar 3 positivos. Então, o resultado do sinal aqui dá positivo. Vamos lá, voltar para a multiplicação. Vem comigo. Voltando agora para o nosso exemplo que nós começamos. Multiplica-se 3 vezes 2 normalmente, que dá a resposta a 6. Foi no começo do nosso vídeo. E agora vamos fazer o sinal negativo com negativo. Como foi explicado, aqui possui 2 traços. Então o resultado vai dar positivo 6. Um traço, 2 traços. Vamos para o próximo exemplo. Positivo 5, negativo 2 e positivo 1. 3 valores. Multiplica os valores. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 1, 10. Agora vamos verificar o jogo de sinais. Nós temos um negativo. Então o jogo de sinal é negativo 10. Não tem outro traço para juntar com esse, porque os dois aqui do lado são positivos. Já estamos com o seu parceiro. Não tem um traço para cortar, então sobrou ele, é negativo 10. Resposta, jogo de sinal. Próximo exemplo. Negativo 4, negativo 3 e negativo 2. Explica-se normalmente. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 3, 12. E esse resultado multiplica vezes 2. 12 vezes 2, resposta 24. Qual é o jogo de sinal? Qual vai ser o sinal do 24? Positivo ou negativo? Positivo ou negativo? O jogo de sinal? Obviamente, certo. Negativo 24, porque nós temos 1, 2, 3 traços. Finalizando agora o exemplo de multiplicação para a gente passar para a divisão. Positivo 10, negativo 3, negativo 1, positivo 4.
multiplica normalmente 10 vezes 3, 30. Esses dois valores, resposta dá 30. 30 vezes 1 continua 30. E 30 vezes 4, 120. 30 vezes 4, 120. Qual vai ser o sinal do 120? Vamos verificar os sinais negativos. Quantos sinais negativos nós temos? 1, 2. Não precisa verificar o sinal positivo, porque já estão com o seu par. São formados já positivo. Juntando esses dois traços, então o resultado final vai dar positivo 120. Juntando os dois traços, um jogo de sinal, junta os dois traços, forma positivo 120. Agora vamos verificar divisão. Vem comigo. Agora vamos passar para a divisão. Né? 4 exemplos. Vamos verificar o resultado do primeiro exemplo. Faça a divisão normalmente. 30 dividido por 10. 30 dividido por 10. Resposta dá 3. Porque o 10 pode repetir 3 vezes. 10, 20, 30. O 10 cabe 3 vezes dentro do 30. Agora façamos um jogo de sinal. Quantos traços possui? 2. Então, o resultado vai dar positivo 3 dessa divisão. Exemplo B. Faz a divisão normalmente. 14 dividido por 2. 14 dividido por 2. Fazer duas partes de 7. 7 com 7, 14. Então vai dar 7. Agora verifique se é 7 negativo ou 7 positivo. Quantos traços nós temos ao todo? For conferir os traços, nós temos 3. É ímpar, sobra 1. Ou só verifica o negativo. Quantos negativos nós temos? 1 só. Então, vai dar negativo 7, o jogo de sinal. Não é necessário ficar fazendo positivo com negativo. Só verifica a quantidade de traço. Exemplo C. 20 dividido por 4 dá 5. Observamos que aqui nós não temos traços negativos. Todos estão com o seu par. Estão formados, todos positivos. Então vai dar positivo 5. AD. 100 dividido por 25. O 25 repete quantas vezes para chegar em 100? 4 vezes. Então, vai dar 4. Agora vamos verificar o sinal. Qual é o jogo de sinal do negativo 100 com positivo 25? Quantos negativos nós temos nessa divisão? Um negativo. Então é ímpar. Está sobrando. Então vai dar negativo 4 a resposta. Vamos realizar esta divisão com os 3 valores. Antes de fazer a divisão, pergunto a vocês, qual vai ser o sinal aqui do resultado? Exatamente, vai ser positivo. Por que vai ser positivo? Porque nós temos 2 traços negativos. Vão se juntar os 2 traços, vai formar um positivo. O 10 já é positivo, tá ok já. Antes de fazer essa divisão, qual vai ser o resultado final do sinal? Tem 2 positivos, então ok. Tem um negativo sobrando, então o resultado vai dar negativo. Ok? Vai dar negativo. Agora vamos fazer a divisão. Como fazer essa divisão com 3 valores? Você divide os 2 primeiros. 60 dividido por 2. Resposta dá 30. E agora faça a divisão por 10. 30 dividido por 10. Resposta final é 3. Então a resposta final é 3. 3 o quê? Positivo ou negativo? 3 positivo. Como nós já vimos anteriormente o sinal. Vamos verificar o resultado desse outro exemplo. Faça a divisão 80 dividido por 40, que dá 2. E agora divida 2 por 2. Resposta é 1. Fazendo o jogo de sinal, tem um único traço, então negativo 1. Se você gostou dessa aula, se a aula te ajudou, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Gostou de aprender? Que bom! Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, curta o vídeo e aproveite tudo que tem aqui. Um abração para você, até a próxima!